Eu enterrei o meu irmão gêmeo com as minhas próprias mãos, cavando a terra molhada de chuva em Sintra, enquanto o sangue dele ainda me escorria pelos dedos, misturado com a lama fria que cheirava a eucaliptos podres. 12 anos depois, encontrei-o num café da Baixa, a rir com a mulher que ele me roubara no mesmo dia em que me matara. E nessa noite, jurei que o faria implorar pela morte que eu lhe negara, devolvendo-lhe cada fragmento da vida que ele me roubara, pedaço por pedaço, até que ele se tornasse o fantasma que eu fora. A memória do acidente volta-me sempre como um soco no estômago, seca e precisa, sem piedade para os fracos. Era uma noite de outono em 2013, as folhas das castanheiras de Lisboa a cair como confetes ensanguentados no passeio da Avenida da Liberdade. Eu e o Tomás, inseparáveis desde o útero da nossa mãe, gêmeos idênticos, espelhos um do outro, com os mesmos olhos castanhos que pareciam engolir a luz e o mesmo sorriso torto que desarmava as mulheres nos bares do Bairro Alto, íamos a caminho de casa depois de uma discussão que ainda ecoava no ar úmido. Ele queria o apartamento no Chiado, eu queria a Ana. És um egoísta, Rafael, rosnara ele, os dentes cerrados como os de um cão raivoso. Sempre foste o favorito, o que fica com tudo. O carro, um velho Fiat que herdáramos do pai, derrapou na curva molhada perto do aqueduto das Águas Livres. Eu ia ao volante, as mãos firmes no couro gasto, mas o Tomás, no banco do passageiro, agarrou o volante num acesso de fúria cega. Prova que não és melhor do que eu, gritou, e o mundo girou num vórtice de metal retorcido e vidro estilhaçado. Acordei no Hospital de São João, em Porto, transferido de urgência porque Lisboa estava lotada de turistas e chuva, com o corpo envolto em gesso e tubos, o cheiro de desinfetante a queimar as narinas. A Ana estava lá, os olhos vermelhos, a mão fria na minha. Tomás. Ele não sobreviveu, amor. O impacto foi brutal. Desculpa. Não chorei. Não podia. Tomás era metade de mim, o eco que completava o silêncio da nossa infância em Alfama, onde crescêramos entre as ruelas estreitas, roubando figos das árvores dos vizinhos e sonhando com uma vida maior que as paredes caiadas da casa da mãe. Ele era o ousado, eu o calculista, ele o fogo, eu a cinza. Enterrá-lo fora como amputar uma perna e fingir que se anda direito. A cerimónia em Sintra, na capela familiar perto do Palácio da Pena, foi um borrão de preto e incenso. Cavei a cova eu mesmo, as unhas a raspar a terra vermelha, sentindo o peso do caixão como se fosse o meu próprio coração a ser sepultado. A Ana chorava ao meu lado, o vestido negro colado à pele pela umidade, e eu pensei, agora somos só nós. Vamos reconstruir. Mas a reconstrução foi uma ilusão frágil, como o azulejo rachado de uma fachada lisboeta. Os meses viraram anos, e eu arrastei-me por empregos medíocres, primeiro como guia turístico no Castelo de São Jorge, contando histórias de reis mouros americanos de short e sandálias, depois como contabilista numa firma de importações no Porto, números frios que me mantinham acordado à noite, calculando dívidas que nunca eram minhas. A Ana e eu casáramos 6 meses após o acidente, num registro civil discreto em Cascais, com o mar Atlântico a rugir como testemunha. Ela era a âncora, com o seu riso rouco de alentejana e os cabelos negros que cheiravam a lavanda selvagem. Vamos ter filhos, Rafael, sussurrava ela nas noites em que o fantasma do Tomás nos visitava nos sonhos. Mas os filhos não vieram. E devagar, como a erosão das falésias da costa da Caparica, o nosso amor começou a desfazer-se. Eu via à distante, os olhos a vaguear para o telemóvel, mensagens que apagava antes que eu lesse. É só o trabalho, dizia, com um beijo rápido na testa. Trabalhar como designer gráfica numa agência no Lumiar, Lisboa, significava noites longas, mas eu cheirava um mentiroso no ar, um perfume almiscarado, não o dela. Comecei a segui-la, não por paranoia, mas por instinto, como um lobo farejando a presa na Serra da Arrábida. Uma tarde de verão, em 2025, 12 anos exatos desde o dia em que o mundo se partira, parei o carro alugado num café da Baixa Chiado, o rocio a fervilhar de pombos e turistas. Ela estava lá, na esplanada, rindo com um homem de costas para mim, o ombro largo coberto por uma camisa branca impecável. O meu coração parou. Virei-me para o espelho retrovisor, e o reflexo sorriu de volta, o mesmo queixo quadrado, os mesmos caracóis pretos agora grisalhos nas têmporas, os mesmos olhos que engoliam a luz. Mas não era eu. Era ele. O Tomás, vivo, bebendo um galão como se os anos não o tivessem tocado, a mão dele, idêntica à minha, entrelaçada nos dedos dela. A Ana inclinou-se e beijou na boca, um beijo lento, possessivo, que me fez engolir baile. 12 anos. Ele roubara a minha morte, assumira a minha vida, dormira na minha cama, amara a minha mulher. E eu? Eu era o cadáver ambulante, o eco vazio. Saí do carro como um sonâmbulo, o sol de julho a queimar a pele das nucas expostas. O café cheirava a pastel de nata fresco e café torrado, mas o meu estômago revirava sem náuseas. Sentei-me numa mesa adjacente, o chapéu enfiado na cabeça para me esconder, e ouvi fragmentos da conversa deles.
Lembras-te daquela noite em Sintra, ria ela, a voz baixa e íntima. Quando enterrei o Rafael. Foi o nosso começo. Ele apertou-lhe a mão. Sim, amor. Ele era fraco. Agora, somos nós. Fraco. Eu, que cavara a cova dele. O sangue ferveu-me nas veias, um rio de lava subindo do abdômen ao peito. Não os confrontei. Não ainda. Em vez disso, fugi para o hotel em Alcântara, o quarto com vista para o Tejo a pulsar como uma veia aberta. Naquela noite, deitado na cama dura, revivi cada detalhe. O acidente, as sirenes, o cheiro de borracha queimada, os paramédicos a dizerem que só um sobrevivera. Eu acordara com amnésia parcial, os médicos a explicarem que o trauma apagava memórias, mas eu lembrava-me do Tomás morto no lugar do passageiro, o pescoço torcido como um ramo seco. Como? Trocaram-nos. Alguém o salvara em segredo, falsificara a identidade. O Tomás, sempre um manipulador, o que falsificava atestados na escola para escapar às aulas, o que convencera a mãe de que os figos eram ofrendas dos deuses. Ele planeara tudo. E a Ana? Cúmplice. Ou vítima de um impostor que usava o meu rosto. O sono não veio. Em vez disso, planeei. Não vingança cega, mas cirúrgica, como um bisturi no coração. Começaria devagar, infiltrando-me na vida deles sem que soubessem. Primeiro, informação. No dia seguinte, contratei um detetive privado em Lisboa, um ex-PJ chamado Mendes, com cicatrizes de uma vida de sombras nas ruas do Intendente. Quero saber tudo sobre Tomás Rafael Sousa, disse-lhe, usando o meu nome completo, o nosso nome. Ele ergueu uma sobrancelha. O que morreu no acidente. Pensei que era lenda urbana. Não morreu. E eu sou o fantasma. Mendes trabalhou rápido. 3 dias depois, num bar de fado em Alfama, entregou-me um dossiê grosso como um tijolo. O Tomás acordara no hospital com o meu nome na pulseira, amnésia fingida ou real, eu nunca saberia. Os médicos confirmaram Rafael Sousa como sobrevivente. Enterraram um corpo irreconhecível, um sem-abrigo atropelado noutra rua, trocado nos registros caóticos da noite. O Tomás herdara tudo, o apartamento no Chiado, a firma de contabilidade que eu construíra, e a Ana, que ele seduzira com mentiras sobre sobrevivência milagrosa. Tinha uma filha agora, a Inês, de 10 anos, com os meus olhos, os nossos olhos. Ele era diretor numa multinacional de vinhos no Douro, viagens à França e Espanha, jantares em restaurantes estrelados no Porto. Eu. Um ninguém, endividado, sozinho num quarto alugado em Matosinhos. O ódio cresceu como era venenosa nas paredes da minha mente. Não era só raiva, era uma fome psicológica, o desejo de desmontar a ilusão dele, de o fazer questionar cada espelho, cada toque. Começaria pelo emprego. Mendes arranjou-me uma identidade falsa, João Mendes, primo distante, e inscrevi-me como consultor freelance na firma dele. O primeiro contacto foi no e-mail anónimo, parabéns pelo negócio no Douro. Mas e se o vinho azedar? Anexei uma foto granulosa do acidente, o carro amassado. Ele respondeu dias depois, tenso, quem é você? Eu sorri no escuro. Alguém que te conhece melhor do que pensas. As noites tornavam-se rituais. Bebia vinho tinto do Alentejo, sozinho, imaginando o rosto dele a contorcer-se. A Ana. Perdoá-la-ia. Ou ela seria o preço. O Tomás roubara-me a família, mas eu reconquistá-la-ia, ou destruí-la-ia conosco. Em Portugal, a vingança não é gritaria, é paciência, como o fado que se arrasta devagar até rasgar a alma. E a minha alma, há 12 anos em cinzas, renascia em chamas frias. Os dias seguintes foram um labirinto de sombras e sussurros, como as ruelas empedradas de Lisboa ao amanhecer, quando o nevoeiro do Tejo engole os segredos da noite. Instalei-me num apartamento modesto em Belém, perto da torre que vigia o rio como um sentinela mudo, alugado sob o nome de João. Dali, via o tráfego de barcos a descer para o mar, mas a minha mente navegava noutras águas, as correntes subterrâneas da vida do Tomás. Mendes, o detetive, tornara-se o meu oráculo, enviando relatórios diários, horários, amantes eventuais, nenhuma, graças a Deus, ou o ódio teria de ser partilhado, e os medos que eu plantava como sementes de dúvida. O e-mail anónimo fora o primeiro golpe, leve como uma picada de mosquito, mas infecciosa. Ele respondeu com fúria mal disfarçada, se sabes algo, fala. Se não, chama a polícia. Eu ri, um som rouco quicou no quarto vazio, e respondi com outra foto, desta vez, o caixão no cemitério de Sintra, a lápide com o nome dele gravado em granito, Tomás Rafael Sousa, de 1985 a 2013. Lembras-te disto? Ou enterrei o homem errado? Silêncio por 2 dias.
Depois, um telefonema para Mendes, interceptado. Alguém está a brincar comigo. Verifica os registros do acidente. Ele estava a desenterrar fantasmas, sem saber que o maior era eu. Enquanto isso, aproximei-me da Ana sem que ela soubesse. Ela ainda trabalhava na agência no Lumiar, mas agora como diretora criativa, o talento dela florescendo sob o jugo do Tomás. Marquei uma reunião como consultor de marketing para uma campanha fictícia de vinhos, ironia pura, já que o Tomás traficava garrafas do Douro como se fossem o seu sangue. O escritório dela era um ninho de criatividade caótica, paredes cobertas de moodboards com vinhas verdejantes e rótulos elegantes, o ar cheirando a café forte e tinta fresca. Ela entrou, alta e graciosa num vestido azul que realçava a pele oliva, os cabelos soltos como uma cascata noturna. João Mendes, certo. Estendeu a mão, o aperto firme, os olhos, aqueles olhos que eu beijara 1000 vezes, varrendo-me com curiosidade profissional. O meu rosto, idêntico ao dele mas envelhecido pela dor, não a alarmou. Gêmeos eram lendas na nossa família, e ela pensaria que era um primo longínquo. Sim, prazer. Ouvi falar do seu trabalho. Impressionante. Conversámos durante horas, sobre tendências em design, o boom do enoturismo no Douro, e devagar, guiei a conversa para o pessoal. Tem família? Parece alguém que construiu um império do nada. Ela sorriu, triste. Sim, marido e filha. Mas perdemos tanto. O irmão dele morreu num acidente há anos. Foi devastador. Devastador. A palavra cortou-me como vidro. Conte-me mais, pedi, fingindo empatia, o coração a martelar como o sino da Torre de Belém. Ela falou do Tomás, do meu Rafael, da força dele após o trauma, de como ele a salvara da depressão pós-parto com a Inês. Ele é o meu tudo. Mas às vezes, sinto que há um vazio nele, como se parte dele tivesse morrido com o irmão. Eu assenti, engolindo o fel. Gêmeos são assim. Um reflete o outro. E se o reflexo se quebrar? Ela riu, nervosa. Filosofia profunda para uma reunião de negócios. Saí dali com o peito em chamas, mas armado de intimidade. Enviei-lhe um e-mail de seguimento, anexando um rascunho com uma nota pessoal. Admirava a sua força. Se precisar de desabafar sobre vazios, estou aqui. Ela respondeu rápido, obrigada. Talvez um café. Marquei para o fim de semana, num quiosque em Cascais, onde o mar batia nas rochas como o meu pulso acelerado. Enquanto esperava, investigava mais. Mendes descobrira que o Tomás tinha um vício, não drogas, mas jogo. Cassinos no Estoril, apostas altas em blackjack, dívidas que escondia da Ana com empréstimos falsos na firma. Ele joga para esquecer, disse Mendes ao telefone, a voz rouca de tabaco. Esquecer o quê? O roubo da tua vida. O café com a Ana foi um baile em corda bamba. Sentámo-nos à beira da falésia, o vento salgado a bagunçar os cabelos dela, o sol poente tingindo o Atlântico de ouro líquido. Falámos de tudo, da infância dela no Alentejo, dos campos de sobreiros que cheiravam a cortiça fresca, da minha vida inventada como viúva errante. Ela tocou-me no braço, um gesto inocente. Sentes falta dele? Do teu familiar? Todos os dias, menti, sentindo o calor da pele dela como um ferro em brasa. Mas a vida continua. Às vezes, queres reconquistar o que perdeste. Os olhos dela nublaram-se. Tomás. Ele mudou. Mais distante. Suspeito de algo, mas não sei. Eu plantei a semente, homens como ele, com segredos, acabam por se queimar. Ela corou, desviando o olhar para o horizonte. Naquela noite, o Tomás recebeu outro e-mail meu, uma fatura falsificada de um cassino, com o seu nome e uma dívida de 50.000 euros. Paga ou conta à família. O pânico dele foi palpável. Mendes gravou uma chamada para o banco, a voz trêmula. É um erro. Eu resolvo. Ele começou a beber mais, vinho do Porto Puro, e a discutir com a Ana, discussões que eu ouvia através de um microfone minúsculo no colar que ofereci à Inês num presente de aniversário antecipado, comprado online e entregue por drone para não levantar suspeitas. A Inês. A faca no coração. Aos 10 anos, era uma miniatura da Ana, com os meus caracóis e um riso que ecoava o do Tomás, ou o meu. Encontrei-a na escola em Carnide, uma privada chique com uniformes impecáveis. Como o tio João, marquei uma visita como voluntário de leitura, contando histórias de contos portugueses, o lobisomem, o boto, com vozes graves que a faziam rir. És como o meu pai, disse ela, os olhos grandes fixos em mim. Mas mais magro. Abracei-a, sentindo o cheiro de maçãs do seu cabelo, e jurei, ela seria minha, não dele. Tomás não merecia aquela luz. A vingança ganhava camadas,
como as cebolas do Alentejo que a mãe cozia no forno a lenha. Não era só destruir, era reconstruir. Na ruína dele comecei a sabotar o emprego. Leaks anónimos para concorrentes sobre irregularidades nos vinhos, rótulos falsos de denominação de origem controlada, um escândalo que abalaria o Douro. Ele foi chamado ao conselho em Vila Real, voltando pálido como um fantasma. A Ana confidenciou-me num segundo café, em Oeiras, ele está a desabar. Diz que alguém o persegue. Toquei-lhe a mão. Talvez precise de ajuda. Um terapeuta. Ela hesitou, depois assentiu. Ou talvez. Um amigo novo. O ódio misturava-se com desejo agora, um coquetel perigoso como o ginginha caseiro que bebíamos em Alfama. Queria-a de volta, mas primeiro, quebrar o Tomás até aos ossos. Numa noite de agosto, ele apareceu no meu apartamento, como soube o endereço. Rastreador no telemóvel dela, talvez. Bateu à porta com punhos cerrados, o rosto idêntico ao meu contorcido em fúria. Quem diabos és tu? Para de me foder a vida. Abri a porta, sem medo, o vinho na mão. Sou o que devia ter morrido, Tomás. O verdadeiro Rafael. Ele congelou, os olhos arregalados como os de um veado na estrada à noite. Impossível. Morreste. Eu vi. Mentira, sussurrei, fechando a porta. E agora, vais pagar. Ele fugiu, mas o dano estava feito. A dúvida instalara-se, como bolor nas paredes úmidas de uma casa no Minho. Eu via nos relatórios de Mendes, noites sem dormir, garrafas vazias, a Ana a dormir no sofá. A Inês perguntava, o papá está doente. E eu, o tio João, respondia por mensagens, ele vai ficar bem, minha querida. Confia em mim. O confronto na porta do meu apartamento em Belém foi o catalisador, o fósforo riscado na caixa de segredos que ele guardava há 12 anos. O Tomás saiu dali tropeçando, o rosto pálido sob a luz amarelada dos candeeiros da rua, murmurando para si mesmo como um louco nas procissões da Semana Santa em Évora. Eu fechei a porta devagar, o coração a troar como o canhão da Torre de Belém em saudação aos navios, e servi-me de outro copo de vinho, desta vez, um tinto robusto do Dão, para celebrar o primeiro creque na armadura dele. Não o matei, isso seria misericórdia. Em vez disso, deixei fermentar na sua própria podridão, como uvas pisadas demais no lagar. Nos dias que se seguiram, o Tomás tornou-se um homem assombrado, um doppelganger do que eu fora após o acidente, magro, olhos fundos, a barba por fazer como as sombras das oliveiras no Alentejo ao pôr do sol. Mendes confirmou, ele contratara seguranças privados, um par de brutamontes do Lumiar que pareciam saídos de um filme de Tarantino, mas eu era fumo, intangível. Mudei de apartamento, para um estúdio em Alfama, no coração das ruelas onde crescéramos, onde o cheiro de sardinhas grelhadas e fado lamuriento me encorava a raiva pura. Dali, tece a teia mais fina, acedi aos e-mails dele através de um phishing disfarçado de newsletter de vinhos, lendo as súplicas por empréstimos, as desculpas à Ana por noites de trabalho. Ela, pobre Ana, era o pivô, a roda que girava devagar no mecanismo da minha vingança. Os nossos cafés tornaram-se rotinas semanais, primeiro em Cascais, depois em Sintra, onde o Palácio da Pena se erguia como um sonho colorido contra o céu de setembro, as neblinas matinais a esconderem os pecados. O Tomás está paranoico, confidenciou-me ela numa tarde chuvosa, o guarda-chuva partilhado pingando no chão de pedra da Quinta da Regaleira. Diz que o irmão voltou dos mortos. Loucura, não é? Toquei-lhe o ombro, sentindo o tremor dela. Às vezes, os mortos não descansam. E se ele tiver razão? Ela riu, forçado, mas os olhos traíam o mesmo medo que eu vira nela após o parto da Inês, quando o leite não veio e ela chorava noites inteiras. Eu aprofundava-me nela como uma raiz na terra seca, nutrindo-me da vulnerabilidade. Contei-lhe a minha história, um irmão perdido em circunstâncias semelhantes, o vazio que deixa. Sentes isso, não sentes? Como se o homem que amas fosse um estranho. Ela assentiu, lágrimas escorrendo como chuva no Tejo. Ele mudou tanto. Antes do acidente, era aventureiro, como tu pareces ser. Agora, é vazio. Beijei-a então, não na boca, mas na testa, um gesto paternal que a desarmou. Deixa-me ajudar. Como amigo. Ela aceitou, e na semana seguinte, convidou-me para jantar em casa, só nós três, a Inês adora histórias. A casa no Chiado era a minha casa, um apartamento amplo com janelas que davam para o mirador de Santa Catarina, onde o fado ecoava nas noites de verão. Tomás não estava, viagem de negócios ao Douro, mentiu ela por mensagem. Entrei, o cheiro de bacalhau à brasa a encher o ar, a Inês a correr para mim com um abraço que me partiu o peito. Tio João. Conta a história do fantasma do castelo. Ana sorriu da cozinha, o avental amarrado à cintura fina, e por um momento, o tempo dobrou-se. Éramos nós, antes, felizes na ilusão.
Jantámos à mesa de carvalho que eu comprara em Leiria, a Inês a tagarelar sobre a escola, os sonhos de ser bailarina no Teatro Nacional de São Carlos. Depois, pus a Inês a dormir com um conto de Eça de Queiroz adaptado, o primo Basílio, mas sem o escândalo, só a redenção. Ana esperava na sala, uma garrafa de vinho verde aberta. Obrigada, disse, os olhos brilhantes. Sentes-te sozinho aqui. Sentei-me perto, o sofá macio engolindo-nos. Às vezes. Mas contigo, não. O beijo veio natural, como o vinho descendo a garganta, lábios macios, salgado de lágrimas. Ela recuou primeiro. Não posso. Tomás. Ele não te merece, sussurrei. Pergunta-lhe sobre o acidente. Pergunta quem realmente morreu. Ela congelou, depois assentiu, o rosto pálido como as paredes caiadas de Alfama. O Tomás voltou no dia seguinte, e a discussão explodiu como um petardinho de São João. Ouvi tudo pelo microfone, ele a acusando de adultério, sinto o cheiro dele em ti. Ela a revidar com perguntas sobre o passado. Quem és tu, afinal? O Rafael ou o Tomás? Ele riu, histérico. Sou o que sobreviveu. O outro era fraco. Mas a semente brotara, ela começou a pesquisar online, registros hospitalares, obituários. Eu alimentava as dúvidas com leaks, um artigo falso num blog de true crime sobre identidades trocadas em acidentes rodoviários em Portugal, com detalhes do nosso caso. Enquanto isso, apertava o cerco no trabalho dele. A multinacional de vinhos, sediada numa quinta em Pinhão, no Douro, enfrentava uma auditoria surpresa, orquestrada por mim, através de contactos de Mendes no Ministério da Agricultura. Irregularidades nos rótulos, falsos DOC, uvas de Espanha passadas por portuguesas. O Tomás foi suspenso, o salário cortado pela metade. Ele afundou-se mais no jogo, uma noite no casino do Estoril, perdeu 20 mil euros num torneio de póquer, apostando contra ele anonimamente online, usando algoritmos que Mendes programara. Estás acabado, mandei por mensagem. Como eu estive. A paranoia dele escalou. Contratou um psicólogo em Lisboa, sessões gravadas por um infiltrado, sinto por todo o lado. O meu irmão. Ele está a voltar. O terapeuta, um homem careca de óculos grossos, diagnosticou stress pós-traumático. Escreva cartas para o falecido. Ele escreveu uma para mim, desculpa, Rafael. Eu tinha de viver. Roubei-a do lixo do consultório, li-a à luz de uma lanterna, e queimei-a no incensário em Alfama, as cinzas voando para o céu estrelado. A Ana aproximou-se mais. Um fim de semana em que o Tomás viajava, fomos a Évora, à casa da família dela, um monte de cortiça e oliveiras onde o cheirava a terra quente. Fizemos amor na cama de infância dela, devagar, como se curássemos feridas antigas, o corpo dela familiar, mas marcado por anos que não partilháramos, estrias da gravidez como mapas de rios secos. Amo-te, murmurou ela no escuro. Sempre amei o Rafael verdadeiro. Chorei então, silenciosamente, o ódio e o amor entrelaçados como as vinhas do Douro. Mas a vingança não parava. Planeava o próximo golpe, envolver a Inês. Não magoá-la, mas usá-la como espelho. Marquei aulas de dança para ela em Lisboa, pagas anonimamente, e tornei-me o patrocinador secreto. Ela escreveu-me uma carta, obrigada, tio. És o meu herói. Tomás descobriu, furioso, quem é este João? Um amante. A família rachava, como a terra seca do Alentejo no verão. Eu via tudo das sombras, o coração endurecido como o granito de Sintra. 12 anos de dor condensados em meses de caos. Ele imploraria em breve. E eu? Eu seria o Deus impiedoso, ou o irmão traído que perdoa. Não. O perdão era para os fracos. A minha vingança seria o espelho final, onde ele se veria como o monstro que era. Outubro trouxe as primeiras chuvas ao Douro, torrentes que inchavam o rio como veias varicosas na terra parda, e com elas, o Tomás começou a desabar de vez, um castelo de cartas construído em mentiras, agora lavado pelo dilúvio da verdade que eu derramava gota a gota. A suspensão no emprego transformara-se em demissão forçada, a multinacional, cheirando o escândalo, cortara laços com um comunicado seco, irregularidades detectadas. Investigação em curso. Ele vendia o carro, um Audi reluzente que comprara com os meus lucros antigos, para pagar dívidas de jogo que agora ascendiam a 100 mil euros, agiotas do bairro alto, homens com tatuagens de âncoras e olhares de tubarão, que batiam à porta da casa no chiado à meia-noite. Eu observava de longe, do meu ninho em Alfama, onde o fado de Amália Rodrigues ecoava das janelas abertas como um lamento pela minha alma partida. Mendes, fiel como um cão de fila, trazia vídeos granulados, o Tomás a suar frio numa reunião com credores, a voz trêmula prometendo uma herança em breve. Herança. A nossa mãe morrera 2 anos após o acidente, de um cancro que roera os pulmões como ferrugem,
deixando uma casa em Sintra e vinhas miúdas no Alentejo, tudo registado no meu nome, transferido para ele. Ele planeava vendê-las agora, para tapar o buraco. Mas eu intervim, um embargo judicial anónimo, alegando fraude de identidade, paralisando a transação. O advogado dele ligou em pânico, alguém contesta os papéis. Diz que o verdadeiro proprietário está vivo. A Ana era o meu farol nessa tempestade. Após Évora, os nossos encontros tornaram-se urgentes, roubados, um almoço rápido no Time Out Market da Belém, onde o cheiro de mariscos grelhados misturava-se ao sal das lágrimas dela, uma caminhada noturna pelo perdão de Carcavelos, o mar negro a rugir como o meu ódio contido. Encontrei os e-mails, confessou ela uma noite, o telemóvel tremendo na mão. Dívidas, mentiras. E aquele blog sobre o acidente. Diz que houve uma troca. Abracei-a, sentindo o coração dela bater contra o meu peito, idêntico ao dele, confronta-o, pede a verdade. Ela hesitou, os olhos de alentejana cheios de poeira antiga. E se ele não for quem penso? E a Inês? A Inês. A criança era o talismã, a inocência que eu não podia manchar, mas usava como alavanca. As aulas de dança floresciam, ela dançava agora no grupo juvenil do Teatro Camões, os pés leves como folhas de sobreiro no vento. Eu ia aos ensaios disfarçado de espectador, o coração inchando ao vê-la rodopiar, um vórtice de saias brancas e sorrisos. Quero que venhas ao espetáculo, tio João, pediu ela por videochamada, o rosto iluminado pelo ecrã. O papá não pode, está doente. O Tomás, sim, doente, de culpa, de terror. Eu aceitei, e no dia do espetáculo, em dezembro, com as luzes de Natal piscando nas ruas de Lisboa como estrelas falsas, sentei-me na plateia, a Ana ao lado, a mão dela na minha sob o manto da escuridão. O Tomás apareceu no intervalo, desgrenhado, o casaco amarrotado cheirando a uísque barato. Ana, precisamos falar. Ela levantou-se, tensa. Agora? A Inês dança em 5 minutos. Ele arrastou-a para o foyer, e eu segui, escondido atrás de uma coluna de mármore frio. Ele está aqui, sibilou ele. O Rafael. Eu sinto-o. É o João, não é? O teu amante fantasma. Ela negou, mas a voz falhou. Estás louco, Tomás? Prova-o. Ele agarrou-lhe o braço, os dedos brancos como ossos. Vou provar. Vou matá-lo de novo. Saí antes que me vissem, o sangue a ferver. Naquela noite, após o aplauso à Inês, que rodopiou como uma fada no rocio, levei-as a um jantar em Alfama, num tasco escondido onde o vinho era servido em canecas de barro e o fado cantava de traições antigas. A Inês adormeceu no meu colo, exausta, e a Ana chorou baixinho. Acaba isto, João. Se és quem ele diz. Ajuda-me. Beijei-a, profundo, o gosto de sal e vinho. Eu sou. E vou acabar. O plano cristalizou-se então, lógico como as engrenagens de um relógio antigo no Museu de São Carlos. Primeiro, isolei financeiramente, contactei os agiotas, oferecendo-me como sócio para cobrar a dívida, 150 mil agora, com juros. Encontrei-me com eles no armazém no Cais do Sodré, o ar cheirando a peixe podre e diesel. Eu entrego, disse, mostrando fotos do Tomás a jogar. Eles riram, dentes de ouro reluzindo. Faça-o sofrer, como nós. Em troca, partilhavam vídeos das visitas, o Tomás amarrado a uma cadeira, o rosto inchado de socos, implorando, dê-me tempo. Eu pago. A Ana descobriu os hematomas numa manhã de domingo, o sol filtrando pelas persianas do chiado como lâminas. O que te aconteceu? Ele mentiu, queda nas escadas do Douro, mas ela ligou-me, histérica. Vem cá. Não o deixes sozinho com a Inês. Cheguei minutos depois, o amigo preocupado, e encontrei na cozinha, o olho roxo, a mão tremenda ao servir café. Os nossos olhares cruzaram-se, espelhos partidos, ódio no dele, triunfo no meu. João, rosnou ele. Fora da minha casa. A Ana interveio, é a minha casa também. E quero respostas. A discussão que se seguiu foi um furacão confinado às paredes caiadas. Ele confessou pedaços, o acidente, o pânico no hospital, a decisão de ser eu para sobreviver. Eu morri também, Ana. Tomás morreu. O Rafael era mais forte. Ela gritou, as unhas cravadas nas palmas. Mentiroso. O Rafael era gentil, não um ladrão de vidas. A Inês acordou a chorar, e eu abracei-a, sussurrando, está tudo bem, pequena. O tio está aqui. Ele viu, e algo quebrou nele, um soluço gutural, como o fado de um homem perdido. Depois, ele fugiu para o Porto, para a casa da infância da mãe Ribeira, as ruas estreitas cheirando a bacalhau seco e vinho do Porto.
Eu segui, deixando a Ana e a Inês em segurança num hotel em Cascais. O confronto final aproximava-se, como o inverno que galopava do norte. Eu preparava as armas, não facas, mas verdades, documentos falsos mas convincentes de ADN, testemunhas compradas que jurariam ter visto 2 corpos no acidente. E a Ana, agora minha aliada, gravara as confissões dele. No Porto, sob a ponte de Luís, o rio Douro a correr negro como o meu coração, marquei o encontro. Vem sozinho. Ou conto tudo à polícia, e aos agiotas. Ele veio, curvado como um velho, o casaco poído pelo vento atlântico. Irmão, disse, a voz rouca. Para. Somos a mesma carne. Eu ri, frio. Não. Tu mataste-me. Agora, morre devagar. O inverno de 2025 instalou-se no Porto como um manto de ferro, o vento do Atlântico a uvar pelas gárgulas da sé como almas penadas das antigas guerras peninsulares, e eu sentia-me rei daquela geada, o vingador silencioso, sendo o fim do Tomás com fios de neve e mentiras congeladas. Ele instalara-se na casa da Ribeira, um prédio decrépito com vistas para o Douro, onde o cheiro de mofo e vinho velho impregnava as paredes como memórias indigestas. Eu aluguei um quarto num hostel ali perto, o cais de Ribeira a pulsar de vida noturna, turistas rindo em bares de petiscos, gaiteiros tocando rancho folclórico, mas para mim, era o palco do ato final, onde o drama se resolveria em sangue e lágrimas não derramadas. A Ana ficara em Cascais com a Inês, protegida num hotel à beira-mar, as ondas a lambazerem a praia como línguas famintas. Eu ligava todas as noites, a voz suave como o vinho verde que bebíamos juntos. Amanhã acaba, prometia. Ela chorava baixinho, o som abafado pelo telefone. E se o matarmos, Rafael? O que sobra de nós? Sobra a verdade, respondia eu, mas no escuro do hostel, duvidava. A vingança devorava-me por dentro, um ácido que corroía o estômago, deixando apenas o osso da obsessão. 12 anos de vazio, e agora, o preenchimento era veneno. Tomás era um espectro agora, vagando pelas ruas empedradas da Ribeira, o rosto magro sob o chapéu de feltro, comprando pão na padaria da esquina e vinho no armazém da esquina oposta. Eu seguia-o como uma sombra, invisível nos reflexos das montras de ourivesaria, onde alianças de ouro brilhavam como promessas quebradas. Ele evitava o cassino, mas os agiotas não, batiam-lhe à porta ao anoitecer, vozes grossas e quando no patamar, o pagamento, Sousa. Ou levamos a casa. Ele pagava em parcelas, vendendo relíquias da mãe, o crucifixo de prata, os lenços bordados, cada peça um pedaço da nossa herança que ele profanava. Marquei o encontro sob a ponte de Dom Luís I, num dia de neblina espessa que engolia o rio como um véu de noiva enlutado. O ar cheirava a castanhas assadas dos vendedores ambulantes, mas o frio mordia os ossos como dentes de lobo. Ele chegou pontual, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco poído, os olhos, os meus olhos, fundos como poços secos. Rafael, disse, a voz um sussurro rouco engolido pelo vento. Irmão. Para com isto. Somos gêmeos. O mesmo sangue. Parei a metros dele, o capuz da sweatshirt puxado sobre a cabeça, o coração a bater como o martelo de um ferreiro no ferro quente. Mesmo sangue. Tu bebeste o meu, Tomás. Usaste-o para envenenar tudo. Avancei, e ele recuou contra o parapeito da ponte, o Douro a 50 metros abaixo, negro e faminto. Eu não queria. O hospital, o pânico. Os médicos disseram que só um sobrevivia. Eu. Assumi o teu nome. Para a Ana, para a vida. As palavras saíam aos tropeços, como um bêbado na folia de reis. E a cova? Enterrei um estranho por ti. Ele baixou a cabeça, lágrimas congelando nas pestanas. Eu sei. Desculpa. Deixa-me compensar. A casa em Sintra, as vinhas, tudo teu. Ri, um som seco como folhas mortas no rocio. Dinheiro. Quero a tua alma, Tomás. Quero que sintas o que eu senti, acordar num mundo onde és ninguém. Tirei do bolso o dossiê final, relatórios de ADN manipulados por Mendes, mostrando provas de que ele era o impostor, testemunhos de enfermeiros comprados que juravam ter visto 2 homens idênticos na maca. Isto vai para a polícia. E para a Ana. Ela sabe, sabes. Dormiu comigo. Ama o verdadeiro Rafael. Ele urrou, um som primal quicou na neblina, e lançou-se contra mim, as mãos ao pescoço. Lutámos ali, na ponte, corpos idênticos chocando como ondas no cais, punhos cerrados, sangue a pingar no metal gelado. Ele era mais forte, alimentado pelo desespero, mas eu era a raiva pura, 12 anos de fúria contida. Derrubei-o com um soco no estômago, o ar escapando-lhe em golfadas brancas. Implora, sibilei, o joelho na sua garganta.
Implora como eu implorei no escuro do hospital, sozinho. Ele engasgou, os olhos esbugalhados. Por favor. Irmão. Perdoa. O perdão pairou, tentador como o sol de verão no Algarve, mas eu vi a Ana, a Inês, a vida roubada. Não. Soltei-o, e ele rastejou para longe, tossindo, o rosto uma máscara de lama e sangue. Deixei-o ir, sabendo que o veneno se espalhara. Naquela noite, a Ana ligou, ele confessou tudo. Por mensagem. Quero o divórcio, a custódia zero. Vem para casa. Casa. A palavra era um bálsamo, mas amargo. Viajei para Cascais de comboio, o Minho a desfilar verdejante pela janela, e abracei-as na suíte do hotel, a Inês a rir, alheia, a Ana a beijar-me como se o mundo renascesse. Mas o Tomás não desistia. Dias depois, em Lisboa, ele invadiu o apartamento no Chiado, arrombou a porta com uma chave mestra dos agiotas, encontrando fotos nossas, eu e a Ana, espalhadas como confetes de um casamento profanado. Ligou-me, a voz rosnado, vens ao Porto. Sozinho. Ou conto à Inês que o tio João é o pai impostor que a abandonou. O isco funcionou, a Inês não podia saber, não ainda. Voltei ao norte, o coração pesado como o chumbo das balas antigas no Museu Militar. Encontrei na casa da Ribeira, a lareira acesa lançando sombras dançantes nas paredes forradas de azulejos azuis. Ele bebia vinho do Porto direto da garrafa, os olhos vermelhos. Senta-te, Rafael. Irmão. Sentei, o sofá rangendo sob o nosso peso idêntico. Falámos horas, da infância, dos figos roubados em Alfama, da mãe a cantar fada enquanto lavava roupa no tanque. Eu invejava-te, admitiu ele. Sempre o favorito. Eu era o sombra. E mataste-me por isso, respondi, calmo. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Sim. Mas ama a Ana como eu amei. E a Inês? Ela é tua. A confissão quebrou algo em mim, não o ódio, mas a ilusão de que a vingança curaria. Abracei-o então, gêmeos de novo, o cheiro dele o mesmo que o meu, suor e arrependimento. Acaba, Tomás. Deixa-me a família. Ele recuou, os olhos endurecendo. Não sem luta. E no instante seguinte, a faca da cozinha brilhou na sua mão, a lâmina que a mãe usara para cortar pão alentejano. O golpe veio rápido, rasgando a manga do meu casaco, sangue quente escorrendo. Lutei de volta, a mesa virando, pratos estilhaçando como o nosso laço. Ele cravou a faca no meu ombro, grunhindo, morre de vez. Mas eu era o sobrevivente agora, agarrei a garrafa e esmaguei-a na cabeça dele, o vidro explodindo em estilhaços que reluziram como estrelas caídas. Ele caiu, inerte, o sangue misturando-se ao vinho no chão de azulejos. Chamei a polícia, a voz calma, um assalto. O meu irmão. Ele enlouqueceu. Quando acordou no hospital, algemado, murmurou, acabou. Sim. Acabara. O Hospital de São João no Porto, o mesmo onde tudo começara 12 anos antes, fechou o ciclo com uma ironia cruel, como as reviravoltas de um romance de Camilo Castelo Branco, o Tomás na cama ao lado da janela, tubos a alimentá-lo como veias artificiais, o rosto inchado e cozido, um espelho quebrado do que eu fora. Eu visitei uma vez, só, o cheiro de desinfetante a trazer flashes do acidente, sirenes, o bip dos monitores, a voz da Ana ao longe. Porquê, Tomás? Perguntei, sentando-me na cadeira de plástico dura. Ele virou a cabeça devagar, os olhos, ainda os nossos, turvos de morfina. Inveja, irmão. Sempre foste a luz. Eu, a sombra. Queria ser tu. Não respondi. Em vez disso, larguei o dossiê na cama, as provas, de ADN, os testemunhos, tudo agora desnecessário, pois a polícia investigava o assalto como tentativa de homicídio, com câmaras da Ribeira a mostrar a invasão dele. Os agiotas, farejando problemas, retiraram-se como ratos de um navio afundando, e as dívidas evaporaram no acordo judicial. Ele seria julgado por fraude de identidade, roubo de herança, anos na prisão de Évora, onde o sol alentejano queima sem piedade, e as noites são longas como fados sem fim. Saí do hospital para o sol fraco de janeiro, o Douro congelado em tons de cinzento e azul, e peguei o comboio para Lisboa, para a Ana, para a Inês, para a vida que reconquistava. Elas esperavam-me no apartamento do Chiado, agora limpo de fantasmas, caixas de mudança empilhadas, o ar cheirando a tinta fresca e esperança. A Inês correu para mim, os braços abertos, papá. O tio João disse que voltavas. Abracei-a forte, sentindo o peso leve dela como redenção. Sim, filha. O papá voltou. Expliquei devagar, com histórias suavizadas, o tio maluco que se perdera, o pai verdadeiro que renascia. Ela aceitou, crianças são assim,
esponjas para novas verdades. A Ana e eu casámos de novo, num cerimónia simples na capela de Sintra, a mesma onde enterrei o Tomás, o sol filtrando pelas vitrais coloridas como o Palácio da Pena, o padre de voz trêmula a abençoar-nos em latim antigo. O vestido dela era branco, simples, o véu bordado com flores de laranjeira do Alentejo, e quando trocámos alianças, as mesmas de antes, polidas pelo tempo, senti o laço fechar-se, não como uma cicatriz, mas como uma ponte sobre o abismo. Perdoa-me, sussurrou ela na noite de núpcias, no hotel de Cascais, o mar a murmurar lá fora. Eu amei-o, pensando que eras tu. Perdão é o que nos resta, respondi, traçando as linhas do seu rosto com os dedos, mapeando o território reconquistado. A vida recompôs-se devagar, como mosaicos de azulejos recolhidos após um terremoto. Voltei à contabilidade, mas agora como consultor independente, especializando-me em auditorias de fraudes, ironia que me fazia sorrir nos jantares com clientes no Porto, vinho do Douro na taça, histórias de irmãos traidores que contava como lições. A casa em Sintra tornou-se o nosso refúgio de fins de semana, as vinhas no Alentejo vendidas para financiar a escola de dança da Inês, que agora sonhava com o Bolshoi, mas com raízes portuguesas firmes. A Ana floresceu na agência, campanhas que celebravam a autenticidade, verdade no design, o slogan que propus, um piscar de olho ao nosso inferno. O Tomás escreveu da prisão, cartas em papel pautado, a caligrafia trêmula, sinto falta da luz, irmão. Perdoa-me. Queimei-as uma alma na lareira da Ribeira, que comprei de volta por uma fração, transformando-a num Airbnb para turistas, Casa dos Gêmeos, o nome, com histórias romantizadas de unidade fraterna. Não o perdoei, não totalmente, o ódio deixara cicatrizes, linhas finas no meu reflexo que me faziam hesitar perante espelhos. Mas vivi, devorando cada dia como compensação, piqueniques na Serra da Arrábida, o cheiro de pinheiros e mar, jantares de bacalhau no Natal, com a família da Ana a rir alto, noites de amor onde a Ana murmurava, meu Rafael, e eu acreditava. Um ano depois, em dezembro de 2026, voltei ao local do acidente na Avenida da Liberdade. O asfalto fora reparado, liso como pele nova, as castanheiras agora mais altas, folhas vermelhas dançando no vento. Parei o carro, um Fiat novo, simbólico, e saí, o sol de inverno aquecendo o rosto. Toquei o chão, sentindo o eco do metal retorcido, e chorei pela primeira vez em anos, não por raiva, mas por luto pelo que fôramos, gêmeos inseparáveis, antes da inveja nos partir. Descansa, Tomás, sussurrei. A tua sombra vive em mim. A vingança, percebi, não era destruição total, mas equilíbrio restaurado, o mal devolvido, mas sem consumir o bem. Em Portugal, onde o fado canta de dor mas dança de alegria, aprendi que a alma humana, do na limite, dobra mas não quebra. Eu dobrara-me, renascia mais forte, com a Ana ao lado, a Inês a rir, o Tejo a fluir eterno. E no espelho, via não dois, mas um, o sobrevivente, inteiro.